Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o professor Márcio e nós vamos falar um pouquinho agora sobre o assunto diretrizes curriculares do ensino de ciências, tá? Vamos lá conhecer um pouco do histórico da disciplina do ensino de ciências aqui no Brasil, fatos importantes, né? Períodos que fizeram-se importantes para o ensino de ciências, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo, tá? Vamos lá. A dimensão histórica da disciplina. Nós temos aí como objeto de estudo o conhecimento científico, esse conhecimento científico, vocês bem sabem que ele é resultado da investigação das regularidades percebidas na natureza. É da natureza humana ser curioso. O homem ele sempre procurou entender como esses fenômenos naturais ocorriam. Durante muito tempo, atribuiu apenas a deuses esses fenômenos. Se chovia bastante, eram os deuses. Se chovia pouco e a colheita era ruim, também eram os deuses. Conceito de ciência, é importante a gente conceituar o que é ciência para que a gente possa ter um melhor entendimento, né? Ciência é uma atividade humana construída coletivamente que influencia e sofre influências sociais, tecnológicas, culturais, éticas e políticas. E vocês observam que a ciência está passando por transformações muito grandes devido às mudanças comportamentais da sociedade. Quando vocês observam um pouco da história do nosso país, no final dos anos 70, no início dos anos 80, nós tivemos o primeiro bebê de proveta. Aí vocês perguntam assim, bebê de proveta? Sim, primeiro bebê que foi gerado a partir de uma inseminação artificial. A sociedade na época, naquele tempo, achou isso totalmente um absurdo. Falava-se que o homem estava brincando de ser Deus. E hoje é uma prática tão comum para os casais que não conseguem gerar descendentes no modo tradicional, recorre-se à ciência. A ciência está evoluindo tanto que eu não tenho medo de afirmar para vocês que nos próximos anos será bem provável que você possa escolher como vai ser as características dos seus filhos. Se eles vão ter olhos azuis ou verdes, se serão loiros ou morenos, se terão cabelos castanhos, loiros ou cabelos ruivos. Isso você irá escolher por causa do avanço científico. E a sociedade está se impondo dessa forma, tá? Estamos cada vez mais evoluídos tecnologicamente, né? As questões éticas e políticas ainda sofrem bastante influência. E é importante lembrarmos que precisamos de pessoas éticas para trabalhar nessas áreas, tá? É necessário, é imprescindível determiná-la no tempo e no contexto das realizações humanas, que também são historicamente determinadas. A ciência ela não revela a verdade, que fique claro isso, mas propõe leis, propõe teorias e modelos explicativos, claro que sempre utilizando os métodos científicos, os quais, por sua vez, são construções humanas. Né? A nossa história, a história da humanidade, ela se baseia nisso, através de métodos científicos, de questionamentos, de busca de explicações. O que é bacana da ciência é que ela não se termina, ela não se acaba com uma resposta. A ciência ela dá continuidade com perguntas. Quando respondemos uma única pergunta, surgem outras 3 perguntas, surgem mais questionamentos. E isso nos movimenta. Não é as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Nós temos aqui um pouco da história da ciência, né? Função dela de analisar o passado da ciência e daqueles que a construíram. Significa identificar as diferentes formas de pensar sobre a natureza, interpretá-las e também compreendê-la nos diversos momentos históricos, né? A história da ciência é marcada desses movimentos. Quando vocês observam, na Idade Média, acreditavam-se em bruxas e queimavam as bruxas vivas. Mulheres que tinham os cabelos ruivos eram queimadas vivas porque acreditavam que eram bruxas. E aí veio depois os alquimistas, né? E aí muita gente chamava de bruxos. Veja só, né? Veja só como era a sociedade da época. A ciência rompe-se com modelos científicos anteriormente aceitos como explicações para determinados fenômenos da natureza. Aí nós vamos passar por 3 períodos de desenvolvimento científico. Temos aí o estado pré-científico, compreende as publicações do período da Antiguidade até o século XVIII. Buscava-se a superação dos modelos construídos sob o pensamento místico e teológico. E aí nós temos o sistema natural de Linné, o sistema de classificação dos seres vivos de Carl von Linné. Tá?
Antes de Linneu, os seres vivos eram classificados de forma diferente. Por exemplo, nos tempos de Aristóteles, eles classificaram os seres vivos de acordo com o ambiente, e, aliás, de acordo com a necessidade. Os seres vivos eram classificados em úteis, nocivos e indiferentes. Aqueles que tinham utilidades, que serviam de alimento e transporte, eram tidos como seres úteis. Aqueles que poderiam causar danos, que tinham venenos, eram chamados de seres nocivos. Aqueles que não tinham veneno, não causavam danos e não eram úteis, eram chamados de seres indiferentes. Depois de muito tempo, Santo Agostinho também fez uma classificação dos seres vivos. Ele classificou de acordo com o ambiente. Ele classificou os seres vivos em animais aquáticos, terrestres e aéreos. E aí veio Linneu e fez a classificação dos seres vivos de acordo com a estrutura anatômica, né? Funcional, estrutural, anatômica. Quem poderia imaginar, por exemplo, nos tempos de Aristóteles e de Santo Agostinho, que um morcego, uma baleia e um ser humano teriam características em comum? Ninguém, né? Ninguém. Mas aí vocês observam que o avanço do conhecimento científico se fez importante e hoje nós temos um sistema de classificação bem mais complexo, bem mais explicativo, né? Com mais significados, onde se baseia nessas características estruturais e anatômicas e fisiológicas também. Estado científico, né, o segundo período, compreende no final do século XVIII até o início do século XX. Neste buscou-se a universalidade do método científico com estratégia de investigação, valendo-se de procedimentos experimentais e levantamento de hipóteses. E aí nós temos a origem da espécie como exemplo, né, a partir das pesquisas de Charles Darwin, esse naturalista inglês, naturalista vitoriano. Ele viajou ao redor do mundo por 5 anos, fazendo pesquisas a bordo de um navio chamado Beagle. E aí ele começou a se questionar sobre, de fato, essa evolução, né? Será se tínhamos sido, de fato, sendo criados por um ser supremo ou evoluímos, né? E aí, ele, estudando, ele percebeu que a idade da Terra, de acordo com os relatos bíblicos, era de aproximadamente 6.000 anos. Mas ele encontrou rochas que tinham lá aproximadamente milhões de anos. E peraí, essa conta não bate. E por isso ele determinou, ele pesquisou, analisou durante 20 anos esses fenômenos e escreveu um livro chamado Seleção Natural, a Origem das Espécies, né? Estado do Novo Espírito Científico, de 1905, a partir da teoria da relatividade de Albert Einstein, que deforma conceitos primordiais que eram tidos como fixados para sempre. Período que a tecnologia influenciou e sofreu influência dos avanços científicos. Isso aí nós passamos por uma grande transformação logo após a Segunda Guerra Mundial, né? O desenvolvimento foi enorme. O desenvolvimento científico da humanidade foi enorme, tá? É preciso que a gente compreenda a ciência como algo que faz parte da nossa sociedade, que, de certa forma, determina os nossos costumes. Durante muito tempo, a gente acreditou, o ser humano em si, ele acreditou que os seres vivos surgiam do nada. Para vocês terem uma ideia, Aristóteles, o grande filósofo, ele defendia isso. Uma teoria chamada teoria da abiogênese ou da geração espontânea. Que os seres vivos eles surgiam do nada. Que o jacaré, o sapo, poderia muito bem nascer do lodo de um pântano. E aí, teve um que foi mais além e disse que até tinha uma receita de criar ratos. Talvez vocês já devem ter ouvido essa história. O cara pegava uma camisa de mulher suada, de preferência branca, colocava farinha de trigo e deixava num canto por 21 dias. Após esses 21 dias, eles iriam lá nesse lugar escuro, né, que eles tinham colocado, e lá, cabum, tinha nascido ratos. Olha só a ideia dessas pessoas da época. Professor, mas isso é um absurdo. Como é que eles acreditavam nisso? Era isso que eles viam. Era isso que eles viam. E eles não se questionavam de como isso seria possível. E a partir de métodos científicos foi comprovado que a geração espontânea, teoria essa que demorou mais de 1000 anos para ser derrubada, foi derrubada. Hoje, nós sabemos bem que um ser vivo só se origina a partir de outro ser vivo. E a ciência é tão fascinante que quando a gente responde uma pergunta, surgem outras perguntas.
Se o ser não surge do nada, e sim de um outro ser vivo, que um ser vivo só se origina a partir de outro ser vivo pré-existente, então quem foi o primeiro ser vivo? Como surgiram? Onde? Quando? Em quais condições? Vejam que a ciência ela é fascinante. Mais uma vez eu afirmo, não é as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E nós somos movidos por essa curiosidade. Vocês há de convir comigo que o ser humano ele é movido pela curiosidade. O ensino de ciências no Brasil, nós temos aí um pouco do histórico da ciência no Brasil, né? Em 1931, a disciplina consolidou-se no currículo das escolas. Tinha como objetivo transmitir conhecimento científico de diferentes ciências naturais, com metodologia centrada na aula expositiva, na memorização, privilegiando-se a quantidade de informações científicas. Nesse período, turma, poucas as turmas tinham disciplina de ciências e a maioria dos professores eram de origem estrangeira. Vinham professores de fora para poder trabalhar essa disciplina de ciências no Brasil, já que não tinha profissionais qualificados até então. Em 1940, criou-se o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, que permitiu o desenvolvimento de pesquisas e treinamento de professores e a implantação de projetos que influenciaram a divulgação científica da escola, né? Houve aí um incentivo, a ciência começou a engatinhar, o ensino de ciência começou a engatinhar no Brasil, né? 1950 a 1960, educação científica centrada em aulas que reproduziam modelos científicos por meio da experimentação, seguindo os modelos americanos e ingleses. Logo após a Segunda Guerra, e início ali da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Inglaterra começaram a investir nas escolas montando laboratórios de ciência, porque havia necessidade de novos cientistas, tá? Havia necessidade de novos cientistas. Então, pessoal, havia essa necessidade de novos cientistas, né? De buscar novos talentos nas escolas, nas universidades. Isso foi importante para a sociedade da época, né? E também houve um investimento muito grande, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. A questão é, nem todos os países do mundo tinham esse poderio financeiro para fazer esse tipo de investimento. A gente sabe bem disso. No ano de 1980, o método científico cedeu espaço para as aproximações entre ciência e sociedade, valorizando o conteúdo mais próximo do cotidiano, identificando problemas e, acima de tudo, propondo soluções. Esse conhecimento científico ele se aproximou mais da sociedade, o que foi muito importante, foi bacana, porque a disciplina em si ela começou mais a ser contextualizada, fazer com que o aluno ele compreendesse mais e se visse como cidadão do mundo, né? Em 1990, a LDB de 1971, conteúdos escolares em 3 eixos. E aí nós tínhamos os conteúdos estruturantes, né, do ensino de ciências, era noção de astronomia, transformação de matéria e energia e também algo relacionado à saúde do corpo, dos seres vivos de modo geral, tá? Protozoários, fungos, bactérias, vírus, mais relacionado com a saúde, aquilo que poderia ou não nos causar doença e como preveni-las, tá? E vocês percebem que isso já é uma herança daquilo que aconteceu nos anos de 1980, né? Identificando problemas e propondo soluções. Em 1996, nós tivemos uma nova LDB, os parâmetros curriculares nacionais, né? Ocorre reorganização dos conteúdos escolares da ciência de âmbito federal, Terra e Universo é o eixo 1, Vida e Ambiente, eixo 2, eixo 3, Ser Humano e Saúde, e 4, Tecnologia e Sociedade, né? Houve aí os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, que todas as escolas receberam como suporte, né? Como suporte acadêmico para os profissionais da educação. Em 2003, nova diretriz curriculares proposta pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, isso se popularizou também em alguns outros estados do país, com o ensino de ciência não apenas voltado para como eu posso dizer, voltado para conteúdos, mas também para o conhecimento do cotidiano das pessoas, para uma vida melhor em sociedade, para que as pessoas possam se ver como cidadão do mundo e agente capaz de transformar essa sociedade. Fundamentos teóricos metodológicos, o item 2 aqui. A produção do conhecimento científico é o caminho percorrido pelos pesquisadores para formular leis, teorias e também formular modelos.
impossibilidade de um único método científico ser aplicável a todo e qualquer domínio de investigação científica da natureza, né? Devido à nossa criatividade, nossas capacidades facultativas mentais, né, a gente tem uma capacidade muito grande de fazer investigações, de buscar respostas, e isso nos deixa cada vez mais capazes de buscar vários métodos, de fazer investigações científicas utilizando vários métodos. Se for necessário no ensino de ciência, ampliar o encaminhamento metodológico para abordar os conteúdos escolares, de modo que os estudantes superem obstáculos conceituais originados na sua vivência cotidiana. Tá? E é importante isso, mais uma vez, se faz necessário que esses conteúdos sejam contextualizados, para que o aluno possa compreender de fato e viver aquilo que está sendo aprendido na escola. Nós temos aí a formação de conceito científico na idade escolar, nós temos aí para Vygotsky, né, ele desenvolveu uma teoria bem interessante sobre a questão dos estudantes. Ele falava sobre a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Nós vamos já conhecê-la. Conceito é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já tiver o nível necessário. E é por isso, turma, que a gente precisa adequar esses conteúdos para os nossos alunados. Não adianta a gente chegar a falar de determinadas teorias para um aluno do primeiro, segundo ano do ensino fundamental, que ele não vai compreender de forma correta. Ele vai criar toda uma imagem, e se a gente não tiver cuidado, ele vai criar uma imagem distorcida do fato. Podemos causar prejuízo à sua vida acadêmica devido a isso. Tá? Por isso que é preciso que a gente compreenda o conhecimento científico, o ensino de ciências, e possa adaptar isso para a nossa realidade, para que o aluno não fique atrasado. Tá? Considere que a ZDP, olha aí, está entre o nível de desenvolvimento real, o que o estudante já sabe e consegue fazer, e o nível de desenvolvimento potencial, o que o estudante ainda não sabe, mas pode vir a saber com a mediação de outras pessoas, né? São obtidos principalmente por mediação didática, mais uma vez aí a questão da nossa criatividade, de como vamos adequar esses conteúdos, de como vamos utilizar esse método para ser trabalhado em sala de aula. Assim, o conhecimento da vida cotidiana do estudante deve ser valorizado para que os primeiros obstáculos conceituais sejam superados, uma vez que são úteis para o desenvolvimento de novas concepções. Torná-los como ponto de partida e valorizá-los terá como consequência a formação de conceitos científicos. Né? É importante a gente ouvir as histórias dos alunos, contar uma história e esperar que eles comentem sobre ela. Vocês podem apostar que na grande maioria das vezes ele vai contar causos que aconteceram com ele. E é importante ouvirmos, não apenas para conhecermos a vida do aluno, mas também entendermos até que ponto do conhecimento científico esse aluno possui. Apontamentos para o ensino-aprendizagem bem-sucedidos é necessário que o professor de ciência, olha só os itens que é necessário para que um professor de ciência tenha, né? Conhecer a história da ciência, nós já estamos fazendo isso. Conhecer os métodos científicos empregados na produção do conhecimento. Conhecer as relações conceituais, interdisciplinares e contextuais associadas à produção de conhecimento. Conhecer os desenvolvimentos científicos recentes, é importante que a gente esteja sempre atualizado sobre esses conhecimentos científicos. Saber selecionar os conteúdos científicos escolares adequados ao ensino. A gente tem que fazer essa seleção de conteúdos que sejam adequados ao ensino, sempre fazendo com que o aluno compreenda e busque sempre mais, tá? Porque a gente também não pode ficarmos apenas atrelado ao conhecimento adequado para a nossa região, sendo que nós estamos formando cidadãos para o mundo e não apenas para viver em uma única localidade. É preciso que o conhecimento científico seja trabalhado de uma forma em que o aluno ele compreenda a sua vivência em sociedade, mas também que ele esteja apto em viver em outras sociedades. Aprendizagem significativa do ensino de ciência. Como é que seria uma aprendizagem significativa? Qual seria a sugestão de vocês? O que podemos fazer para que o aluno possa aprender cada vez mais? Tá? A aprendizagem significativa no ensino de ciência implica no entendimento de que os estudantes aprendem conteúdos científicos escolares quando lhes são atribuídos significados. E é uma coisa que a neurociência já vem trabalhando bastante isso. Você só vai aprender aquilo que tem significado para você. Por isso que eu estou sempre pedindo aqui para que ocorra uma contextualização. Tá?
Assim, a construção de significado é o elemento central no processo de ensino-aprendizagem. Vocês vão lembrar fatos que marcaram a vida de vocês, sejam fatos bons ou ruins, mas vocês vão lembrar. É justamente isso que aquilo que o ensino de ciência propõe. Significado. O aluno só vai aprender aquilo que lhe atribuir significado. A construção de conhecimento pelo estudante é o resultado de uma rede de interações composta entre estudantes, os conteúdos abordados na escola, professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem, e também é fundamental a gente considerar a organização desses conteúdos, a sequência didática deles, estratégias metodológicas adequadas, material didático significativo, conhecimento prévio relevante do estudante. Por isso é bom, mais uma vez, a gente ouvir aquilo que ele já sabe, começar com uma pergunta. Vocês já ouviram falar disso? O que vocês acham que pode ser isso ou aquilo? E esperar com que eles respondam para que a gente utilize isso como nosso ponto de partida do ensino. Nós temos aí os conteúdos estruturantes, né? Astronomia, matéria, sistemas biológicos, energia, biodiversidade. Tá? Nós temos esses conteúdos estruturantes que são trabalhados durante toda a vida acadêmica, né? Astronomia, matéria, sistemas biológicos, energia e biodiversidade. Vocês estão percebendo que ultimamente tem muito falado sobre Marte, sobre os planetas do nosso sistema solar, sobre as possibilidades de existir vida em outro lugar, as pesquisas que estão sendo feitas, né? O que vocês acham? Será que existe vida em outro planeta? Será que existe vida como nós conhecemos em outro planeta? E vocês, se existissem, teriam coragem de ir lá? Quem sabe passar um verão em Marte? Um inverno em Saturno? O que vocês acham? Me respondam lá no comentário. Os conteúdos básicos, astronomia, universo, né? Sistema solar, movimentos celestes e terrestres, os astros, a origem e a evolução do universo, gravitação universal. Esses são conteúdos estruturantes, são conteúdos básicos que são trabalhados em astronomia. Já na matéria, constituição da matéria, propriedades da matéria, sistemas biológicos, nível de organização dos seres vivos, começando lá por célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Célula, morfologia e fisiologia dos seres vivos. Nós estudamos como se forma e como funciona determinados órgãos, a origem deles, o funcionamento, e também doenças que afetam esses sistemas fisiológicos. Mecanismo de herança genética, está sendo bem abordado ultimamente, essa questão da hereditariedade. Energia, o que a gente estuda em energia? Formas de energia. Hoje em dia nós estamos buscando alternativas, né, energéticas, né? Biocombustíveis, energia solar, energia eólica, conversão de energia, transmissão de energia. Em biodiversidade, nós temos aí a organização dos seres vivos, a sistemática, né, o sistema de classificação dos seres vivos, a questão dos ecossistemas. Por que a gente estuda isso, professor? Onde é que a gente vai aplicar isso? Nós, como seres que fazem parte do meio ambiente, nós temos que compreender a questão dos ecossistemas e procurar preservá-lo, estudá-lo para compreender e preservá-lo. Caso contrário, nós poderemos causar grandes transtornos para esta e para as próximas gerações. Interações ecológicas, relações harmônicas e desarmônicas dos seres vivos. Entre essas relações, algo que me chama muita atenção é a viúva negra. A aranha viúva negra, vocês bem sabem que ela utiliza de um artifício chamado de canibalismo sexual. Ela, após a cópula com o macho, ela mata ele e se alimenta dele. Por que ela faz isso, professor? Simples. Ela precisa das proteínas dos machos para poder gerar seus descendentes. Isso é uma lei da vida. Ela precisa das proteínas para deixar seus descendentes. Tá? Origem da vida. Evolução dos seres vivos. Fixismo ou evolucionismo? Em qual vocês acreditam? Qual a teoria mais forte para vocês?
Encaminhamentos metodológicos, nós temos aí diretriz curricular de ciência propõe a integração dos conceitos científicos e valorização do pluralismo metodológico, né, vários métodos sendo utilizados, isso com o objetivo único de levar mais conhecimento para a nossa sociedade. Para isso, há que superar práticas pedagógicas centradas no único método em aulas de laboratório que visem somente a comprovação de teorias e leis. É preciso que não as pessoas não fiquem apenas fixas, presas dentro de um laboratório ou de uma sala de aula, mas que elas possam utilizar aquilo que elas aprenderam na vida do cotidiano, na vida das pessoas, né, no nosso cotidiano. Padrões de preferência de estudantes. Vocês percebem que todos nós somos curiosos ou fomos muito curiosos no passado? Perguntávamos tudo. Aos 4, 5 anos eu estava naquela idade do porquê. Por que isso? Por que